diz assim a palavra: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam. 41, a igreja, numa só voz. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Quarenta e 48, a igreja. Eu quero ler o 49, diz assim a palavra: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Amém? Vamos terminar nessa leitura. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Se você ainda crê que essa noite é uma noite de milagres, é uma noite em que Deus certamente, não é uma dúvida, é uma noite que Deus certamente abençoará poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Então, se você veio a esse lugar disposto a receber de Deus, levante uma das suas mãos, ore junto comigo: Senhor, essa é a tua palavra, e cremos, ó Deus, que desta palavra sai virtude sobre nós. Então, Deus, te apresentamos o nosso coração, para que Deus, tu possa sondar e em nome de Jesus impactar nossas vidas. Alcança-nos, Deus, faz milagres, ó Deus, cura-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos sim, Deus, que sejamos alcançados por Ti, e que essa palavra seja o Teu instrumento nessa noite. Que Tu mova no meio de nós, que, Senhor, Tu faça milagres, ó Deus, no meio de nós, e isso é que desejamos na Tua presença. Esteja à vontade no meio de nós, Espírito Santo, e que sim, Senhor, sejamos tocados por Ti. Ó Deus, te peço que, Deus, Tu possa estar na direção dessa palavra, e que em nome de Jesus, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado. É o nosso desejo em Tua presença. Amém e amém. Você pode sentar, tome seu lugar. Tema dessa noite, e eu creio que você entende da mesma forma. O tema da mensagem dessa noite é o Deus que vai além. Você crê? Vamos repetir isso: Deus que vai além. Essa palavra é uma palavra conhecida, é um texto que todos nós conhecemos. Esse texto até permite que você pregue duas mensagens diferentes ou até mais, porque fala sobre duas situações distintas, duas histórias diferentes. Mas antes de falar dessa história, eu quero falar do próprio Senhor Jesus. E nessa noite, antes de meditar em qual palavra Deus permitiria que seria trazida para a tua vida e para a minha nessa noite, Deus, Ele moveu muito forte no meu coração, dizendo a todo momento sobre coisas simples, e como Jesus era simples em determinados momentos. Você vai ver Jesus aos 12 anos de idade pregando na sinagoga, e as pessoas admiradas com a intensidade e a propriedade com que aquele menino falava. Mas você vai ver que em outros momentos Jesus, já no seu ministério, com 30 anos de idade para frente, até os 33, Jesus, ele pregava
e muitas das vezes com palavras simples ele movia milagres tremendos. Quando ele falava levanta e anda, volte a enxergar, coisas bem simples, mas creio que Deus move na simplicidade. E eu creio que Deus, Ele quer liberar palavras simples para você nessa noite. Mas simples não significa simplória. Simples, mas poderosas, em nome de Jesus. Você vai ver que Jesus, antes de chegar a esse lugar, Jesus ele estava saindo de um lugar chamado Gadara. Vamos repetir isso? Esse lugar, Gadara, é uma cidade que você conhece. Uma cidade em que havia um homem, outro evangelho vai dizer que existiam dois, mas não que isso haja uma confusão, ou traga uma confusão à nossa mente, é ponto de vista do escritor, mas inspirado pelo mesmo Espírito. Mas havia um homem, vamos dizer sobre um homem, que vivia em meio aos túmulos, aos sepulcros, e esse homem se lançava no fogo, se lançava na água, era um homem possuído por legiões. Você vai ver um grande milagre que Deus faz na vida daquele homem. Esse homem atormentava aquela cidade porque ninguém conseguia prendê-lo. E você vai ver que Deus o liberta, amém? Você vai ver que Deus o alcança e transforma a sua vida. A palavra vai dizer que depois que Jesus expulsa aquela legião daquele homem, aquele homem se recobrou em seu pleno juízo. E você vai ver que os espíritos malignos clamavam para que Jesus não os mandasse para fora daquela cidade, e sim para que eles fossem para os porcos. Lembram disso? E assim aqueles espíritos possuem 2.000 porcos, e aqueles porcos se precipitam, eles se lançam num precipício, e aqueles porcos obviamente morrem. Só que os porcos, a criação de porcos era o que girava a economia daquela cidade. Então você vai ver que aqueles homens, depois que souberam que aquele rapaz que antes atormentava a cidade, ele estava em pleno juízo, foram lá ter com Jesus para saber o que tinha acontecido. Mas quando descobriram que os seus porcos haviam morrido, pediram que Jesus se retirasse daquela cidade. O que eu começo a ver e trago para a nossa vida é que nós vemos pessoas assim nos dias de hoje. Pessoas que querem que Jesus transforme a sua vida, mas não querem que Jesus toque nos seus porcos. Pessoas que querem assim: Senhor, toca na minha vida, transforma a minha história, porque uma vez que aquele homem foi alcançado, toda a história daquela cidade mudou. Você entende isso? Mas não queremos que Jesus toque naquilo que nós temos controle, naquilo que nós criamos, naquilo que nós adotamos com muito cuidado. E por isso aquelas pessoas, aqueles criadores pediram que Jesus fosse para outro lugar. E Jesus chega nessa cidade, mas ao contrário da cidade anterior, a multidão esperava por Jesus. A multidão apertava o Senhor. E a palavra vai dizer, a partir do versículo 40, acompanhe comigo: ao regressar Jesus, dá a ideia de que Jesus está voltando. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam. Quando esperamos ao Senhor, esperamos assim, com alegria. Mas vai dizer que eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando seus pés, Jesus lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu assim, ao entrar nesse lugar, e saiba que o meu coração girava por uma expectativa por estar aqui nessa noite, mas por muitas das vezes você chega a esse lugar e vê um ambiente de alegria, porque muitas pessoas desejam estar aqui, mas a situação, o problema ou o momento da tua vida não te permite estar da mesma forma que os demais. Você repara que quando Jesus volta a essa cidade, a multidão recebe com alegria, mas Jairo vivia um momento totalmente diferente daquela multidão.
Por isso, entenda, querido, que muitas das vezes nós queremos incentivar, nós queremos incentivar a pessoa que está triste para que fique alegre, mas só Deus conhece o momento que ela está passando. Às vezes você está aqui junto conosco, se alegrando nos louvores, e você está vendo uma pessoa chorosa, não que esteja esmorecida, mas chorosa, crendo em Deus, mas no momento terrível da sua vida, e você começa às vezes você deixa e permite que o seu coração julgue essa pessoa, dizendo: essa pessoa não tem fé, ou essa pessoa está fora dos caminhos do Senhor, ou essa pessoa está desviada, não, ela simplesmente está no seu dia mal. E no dia mal, o Senhor permite que nós passemos por momentos assim, que você chore, que você passe por momentos de angústia, mas até no meio da angústia nós cremos que Deus move, que Deus nos alcança. Então você percebe que Jairo estava nessa situação. Mas vamos entender o seguinte: Jairo, vai dizer a palavra que ele era chefe da sinagoga. Era um homem conhecido, sim ou não? Sinagoga era lugar de religião. Sinagoga era como se fosse, vamos colocar assim, como se fosse o líder da religião local. Esse homem estava passando por um momento terrível da sua vida. Sua única filha, que tinha 12 anos de idade, diz a palavra, estava à beira da morte. Você percebe o seguinte: a religião não pôde mudar a sua vida. O seu status social, ele era conhecido. O seu status social não pôde mudar a sua história. E eu vejo homens e mulheres hoje, nos dias de hoje, cristãos, querendo andar na contramão de Jairo, achando que a sua condição social vai mudar a sua vida, achando que a religião pode mudar a sua história. Por isso eu quero te dizer que não é o fato de você ser evangélico que faz com que tua vida mude. Não é o fato de você frequentar uma igreja que vai mudar a tua história. Eu quero te dizer que se existe alguém que pode mudar a tua história, o nome dele é Jesus, e esse Deus está aqui. Deus, ele quer mudar a tua vida. Mas eu quero te dizer que, o fato de eu ser pastor não me faz uma vírgula diferente de um homem normal. O que pode mudar a minha vida é só o Senhor. E saiba que se você nessa noite se encontra assim, no meio de uma multidão alegre, mas com o coração choroso, saiba que Deus, ele sabe que você está assim, e ele pode transformar o teu lamento em festa. Mas repare, Jairo foi tocado na sua vida, talvez no seu bem mais precioso, na sua única filha, que tinha 12 anos. Mas a palavra vai dizer sobre uma mulher, nesse mesmo contexto. Nesse momento que Jairo se apresenta para Jesus, dizendo que a sua filha passava por esse problema, chega uma mulher. Vai dizer a palavra: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. 43, certa mulher que havia 43, repare, 12 anos que essa mulher sofria com um fluxo sanguíneo interminável. Para as mulheres, vocês sabem, todo o inconveniente de um período menstrual. Agora você imagina um período menstrual interminável ao longo de 12 anos. A palavra vai dizer que, lá em Levítico, que a mulher, no seu período menstrual, ela era considerada ou estava num período de impureza. E ela, naquele período, não poderia se misturar com os demais. E esta palavra vai dizer que essa mulher gastou todos os seus haveres. Tudo aquilo que ela tinha, ela gastou, ela investiu para que pudesse ser curada. Mas como não foi curada, ela, na visão do povo, continuou sendo impura. E por ser impura, ela não poderia conviver em meio à sociedade. Então você repara o seguinte:
Você tem duas histórias. Jairo, que tinha uma filha de 12 anos, e 12 anos com motivos de se alegrar. E você vai ter uma mulher com 12 anos com motivos para chorar ou para sofrer. 12 anos dessa mulher destinados à separação. Possivelmente essa mulher não convivia mais com a família, mas vai chegar uma hora, e você vê, Jairo, um homem bem situado, bem sucedido, entre aspas, em termos religiosos, era um homem de status, um homem de posição no meio ao povo. E você vai ver uma mulher discriminada, que não podia viver em meio ao povo. O que nós reparamos, que são duas histórias diferentes. E olhe para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: minha história é diferente da tua. Você entende isso? Mas tem uma hora que as nossas histórias se encontram. E é por isso que nós todos estamos aqui. Você repara que todos eles, os dois, melhor dizendo, passavam por esse momento de aflição. E os dois precisavam de um milagre. Mas, como nós cremos que o tema da mensagem se cumpre, nós servimos a um Deus que vai além. Você talvez esteja esperando que Deus mova algo na tua vida, e Deus move por outro caminho. E às vezes nós queremos ensinar a Deus a nos abençoar. Deus não faz por aqui não, pelo amor de Deus. Faz por aqui. Às vezes nós queremos ensinar ao Senhor a abençoar nossas vidas. Mas saiba que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, e os seus caminhos maiores, melhores do que os nossos também. Talvez você esteja esperando que Deus haja por um caminho, e às vezes parece que demora, às vezes parece que não vai acontecer, às vezes parece que Deus não está olhando, mas todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. Repare que, olha, Jesus chega àquele lugar. Você vai ver no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus e em Marcos também, o mesmo relato daquela mulher. Nesse texto de Lucas não diz, mas em Mateus e em Marcos vai dizer o pensamento que aquela mulher tinha. Aquela mulher saiu do seu ambiente de miséria, de vergonha, de opróbrio, de tristeza. Ela sai dizendo o seguinte: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Olha a fé dessa mulher, gente. Ela tinha a certeza que não só pelo fato dela tocar as vestes, ela estava vencendo um grande preconceito, uma grande barreira na vida, porque ela não poderia estar no meio da multidão, entenda isso. Ela não poderia estar no meio daquelas pessoas. E vou te dizer, aquela pessoa que fosse considerada impura e tocasse outra pessoa, aquela pessoa era considerada impura também. Quantas barreiras aquela mulher teria que vencer? Mas ela colocou algo no seu coração: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curado. Jairo, nesse momento, esperava por outra coisa. Você vai ver que no meio dessa palavra, Jairo esperava o seguinte: se Jesus for lá na minha casa e tocar na minha filha, ela será curada. Repare a diferença de pensamento. Enquanto a menina falava, enquanto a jovem falava, se eu tocar eu serei curada, Jairo falava, se ele tocar, ela será curada. Você entendeu a diferença? Eu quero te dizer o seguinte: se nós que tocarmos, se for necessário nós tocarmos ou ele tocar em nós, Deus liberará um milagre sobre nossas vidas da mesma forma. Ainda que os nossos pensamentos nos levem a concepções diferentes de como Deus vai agir, mas olha, Deus tem poder para agir tocando em nós, ou nós chegando a tocar na sua glória. Então saiba, se você saiu hoje do seu ambiente de sofrimento disposto a tocar em Deus, a palavra diz que de Deus é liberada virtude sobre nós. Mas da mesma forma, se Deus nos tocar nessa noite, nós seremos curados também. O que nós vemos
A palavra diz aqui no versículo 43, e eu preciso ler isso para você. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a que ninguém tinha podido curar. Vamos repetir isso: ninguém podia curar. Quais eram as expectativas daquela mulher, querida? Zero. Quais eram as expectativas de Jairo? Naturalmente, nenhuma. Por isso eu disse para você que o tema da mensagem é um Deus que vai além. Primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus é um Deus que vai além das expectativas. Vou repetir para você: Deus é um Deus que vai além das expectativas. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa da tua expectativa para fazer alguma coisa, porque se dependesse da nossa expectativa, Ele não faria nada. Quantas vezes nós olhamos para o nosso momento de vida e falamos: não, agora realmente pegou, agora realmente parou, agora realmente acabou. Mas eu quero te dizer que Deus não depende da tua expectativa. Creia que você serve a um Deus que vai além. Deus, Ele vai além daquilo que você pensa, vai além daquilo que você espera. Imagina um milagre que nós esperamos. Eu acho que todos nós esperamos por um milagre, não é isso? Independente qual seja ele, todos nós esperamos por um milagre, pelo menos, amém? Pensou nele? Pensou nele? Por que você chama isso que você espera de milagre? Porque não há expectativa. Sabe por que você chama o que você espera de milagre? Porque só algo sobrenatural faria com que isso fosse realizado. E tudo que é sobrenatural vai além das Então diga para a pessoa do seu lado: Deus não está preocupado com as suas expectativas. Creia que Ele é um Deus poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que a tua expectativa. Então diga isso em nome de Jesus: eu sirvo a um Deus que vai além das minhas expectativas. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? No versículo 45 vai dizer: mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Imagina milhares ou centenas de pessoas apertando o Senhor Jesus, e ele no meio daquele alvoroço fala assim: peraí, alguém me tocou. Isso revela algo poderoso para mim e para você. Deus, Ele pode nos abençoar de forma coletiva nessa noite, fazendo com que todos nós sejamos abençoados, porque toda aquela multidão queria algo de Jesus. Não vamos descartar isso. Mas olha, guarde uma coisa no teu coração: Deus está sensível aos toques individuais. Eu quero te dizer que a multidão toda espera por algo, mas Deus está sensível aos toques individuais. Eu quero te dizer que Deus, Ele sabe, mesmo no meio de uma multidão, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Saiba que a multidão não ofusca o poder e nem os olhos de Deus. Às vezes nós achamos que pelo fato de nós fazermos parte de um grupo grande, Deus ele simplesmente se esqueceu de nós. Mas olha, saiba que a tua adoração no meio do povo toca aos céus. E quando toca aos céus, Deus libera virtude sobre nós. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer no meio de nós, no meio de um povo, abençoar a tua vida mesmo individualmente. Deus, Ele pode mudar a nossa expectativa. Então Deus, Ele vai além daquilo que nós vemos, você entende?
No versículo de número 45 ainda vai dizer: quem me tocou? No 46 vai dizer: contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele. Vamos repetir isso. E prostrando-se, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse para você que aquela pessoa que fosse tocada por alguém impura seria impura. A realidade é que Jesus, sendo tocado por aquela mulher, a ideia é que Jesus fosse considerado impuro. Mas deixa eu te dizer, existia algo sobre a tua vida e sobre a minha vida que nos considerava impuros. A palavra vai dizer que havia sobre nós algo chamado pecado. E nós sabemos muito bem que a carta de Paulo aos Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que em Isaías 53 havia uma profecia que já se cumpriu, dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que o Senhor levou sobre ele aquilo que nos considerava impuros. Hoje você pode se dizer lavado e remido pelo sangue do Senhor, porque Ele levou aquilo que te considerava impuro, aquilo que te afastava da multidão, aquilo que te afastava de Deus, aquilo que fazia uma barreira entre você e Deus. Hoje eu quero te dizer que a cruz do Calvário revela para você que o véu foi rasgado, e hoje você tem acesso ao Pai. Hoje nós podemos dizer que se o Senhor fala para nós, se a palavra, melhor dizendo, diz para nós que o que está ligado na terra está ligado no céu, significa que, meu irmão, hoje nós podemos com a nossa adoração ligar aos céus a terra, para que a glória dos céus se manifeste na terra também. Então aquilo que te separava de Deus foi quebrado, foi rasgado, porque o Senhor Jesus levou sobre Ele aquilo que nos separava de Deus. Você entende, meu irmão? E hoje você pode dar graças a Ele, porque pelo sangue do Senhor você é livre e sarado, amém? Você é livre em nome de Jesus. Mas diz a palavra que Ele vai dizer: quem me tocou? Depois Ele vai dizer que dele saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, você imagina, aquela mulher, ela precisava ser curada, amém? Tudo que ela mais imaginava que precisava era ser curada. Você imagina uma mulher longe da sua família, você imagina uma mulher longe de tudo, longe de todos, não podia, vivia talvez em lugares de refúgio, lugares para que pessoas impuras ficassem lá. E você vê que Jesus vai além. Aquela mulher precisava de uma cura, mas Jesus vai, e o Senhor libera uma palavra para ela, que talvez era tudo aquilo que ela precisava. Jesus a chama de filha. Eu quero te dizer que Deus não quer simplesmente curar você. Deus não quer simplesmente dizer: olha, ser curado em meu nome. Deus quer te chamar de filho. Deus quer te abraçar nessa noite. Deus quer te tirar do lugar de vergonha e trazer para os seus braços. Deus não quer simplesmente fazer com que movam milagres na sua vida e você vá embora. Ele quer falar para você: filho, filha, a tua fé te salvou. Deus não quer simplesmente te curar, Deus quer te salvar. Deus quer não simplesmente fazer com que você veja milagres acontecerem, mas Deus quer com que a salvação chegue à tua casa. Então saiba que Deus não é simplesmente um Deus milagre, Deus vai além. O Senhor é um Deus de salvação. Deus quer salvar a tua vida.
Então tudo que aquela mulher precisava era um milagre, na ótica dela, na expectativa dela. Mas Deus quer ir além da nossa expectativa. Talvez tudo que você mais precisa nessa noite é um abraço de Deus. Você pode achar que não, mas pode ser mais prioridade do que o milagre que você tanto espera. Deus quer te chamar de filho. Deus quer dizer que te ama. E Deus quer dizer que sempre acreditou em nós. Saiba que se Ele não acreditasse na nossa restauração, Ele jamais entregaria o seu único filho em teu favor. E se Ele entregou o seu filho por nós, é porque no plano do Senhor era para que eu e você fôssemos alcançados. Você entende isso? Então Deus está falando para nós nessa noite. Não quer simplesmente tocar em você. Ele quer falar: filho, filha, a tua fé te salvou. Eu quero alcançar a salvação desse Deus. Eu não quero simplesmente viver de milagres, embora os milagres sejam coisas que transformem vidas. Mas a palavra vai dizer, Jesus disse para alguns homens assim: olha, vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Tem pessoas que vivem milagres e não alcançam a salvação. Tem pessoas que vivem coisas tremendas em Deus e morrem sem o mesmo Deus. Mas Deus, Ele quer mover milagres e fazer com que você chegue até o final, amém? Deus quer que a glória do início se mantenha até o final, para que as coisas do fim sejam talvez melhores do que as do início. Diga para a pessoa do seu lado: Deus quer você chegando até o fim. A palavra diz que aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, em nome de Jesus. Essa mulher foi salva, toda uma história foi transformada. Você entende isso? Você crê nisso? Mas e Jairo? E Jairo? É bonito nós terminarmos a história aqui, mas e Jairo? Jairo chegou primeiro. Jairo chegou primeiro para Jesus, falando que a sua filha precisava ser curada. Você lembra disso? Mas uma mulher chegou e tocou em Jesus. Por um momento parece que ela rouba a atenção. E olha o que diz no versículo 49. Nós poderíamos parar a pregação aqui, mas no 49 vai dizer: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha, não incomode. Sabe a impressão que dá, meu irmão? Parece que aquela mulher atrapalhou o milagre na casa de Jairo. Tem pessoas que não conseguem mais ver testemunhos, porque parece que Deus está pulando a fila, está mudando a ordem da fila. Eu não sei se você já passou por isso, de pegar uma fila de banco muito grande, né? E parece que quanto mais perto vai chegando a nossa vez, mais demora. Está ali a tua senha 302 e está no 301, não é? Não é assim? Aparece lá o leitor, 301, não é assim? Aí você já levanta com a senha na mão, você vai falar: não, agora é minha vez. Aí aparece 523, é a prioridade. 524 é a outra prioridade. 525, aí tu caixa, vai almoçar e parece: poxa, minha vez. Tem milagres que parecem que o Senhor esqueceu de nós, sim ou não? Tem vezes que você vê todo mundo sendo abençoado e parece que a tua história chegou ao fim. Mas servimos a um Deus que vai além. Pastor, por que Deus permite que aquela mulher, aquela menina morra? É difícil dizer isso, porque eu não gostaria que acontecesse com meu filho isso. Mas a palavra vai dizer que todas as vezes, todos os milagres são para que seja manifesta a glória de Deus. Não é simplesmente para todo mundo bater palma depois de um testemunho, é para que a glória de Deus se manifeste. Sabe qual a oportunidade que a glória de Deus vem sobre as nossas vidas? No momento do milagre. E naquele momento Jairo estava ainda com uma angústia, uma tristeza absurda, porque parece que não, nesse momento acabou. Todo mundo foi abençoado, até aquela mulher que era impura foi abençoada, mas eu não.
nada podia mudar a realidade dele. Mas vai dizer a palavra aqui no versículo 50, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será. Peraí, mas ela estava morta. Ainda falaram para ela: não incomode mais para ele, não incomodes mais o mestre. Talvez você esteja sendo desencorajado pelas pessoas com orações não com palavras. Às vezes você quer orar, às vezes parece que realmente está sepultado o seu problema, o seu momento, a sua vida. Tem pessoas que falam assim: você ainda está orando por isso? Esquece, segue a tua vida, segue o teu rumo. Eu não sei se alguém já liberou uma palavra assim sobre a tua vida. É melhor separar, sabe? É melhor acabar com esse casamento, é melhor acabar com essa família. Não incomoda mais a Deus, não, segue o teu rumo. Deus está querendo dizer para você nessa noite: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. De repente hoje você está como Jairo, creu no Senhor, mas alguém chegou para você e falou: não, acabou, morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus libera uma palavra sobre aquele homem: não temas, crê somente que ela será. Eu creio nesse milagre na tua vida. Se há algo sepultado, se há algo declarado como morto, Deus tem todo o poder de trazer a vida novamente. Diga para a pessoa do seu lado: não temas, crê somente. No versículo 52, 51, tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. Bem assim o pai e a mãe da menina. Você vai entender porque alguns momentos tem certas pessoas que não podem participar do milagre. Você entende isso? Por isso que Deus às vezes permite que algumas pessoas se afastem da nossa vida, porque existem milagres que só determinadas pessoas podem ver. Você entendeu? Acontecer. Depois que acontecer, todo mundo vê, mas no momento Deus permite que passemos às vezes sozinhos ou na companhia de pouquíssimas pessoas, porque só aquelas pessoas vão entender o que Deus está movendo na tua vida. No versículo 52 vai dizer: e todos choravam e a prantearam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Tem pessoas que param ao teu lado, olha só, que querem orar por você, mas creem menos do que você que está passando pelo problema. Vamos, a pessoa fala para você assim: não, vou estar orando por você. Aí a pessoa nem ora, fala com o outro, falando: poxa, fulano quer que eu ore, mas todo mundo está vendo que já morreu. Pessoas riam, olha só, primeiro choravam, mas depois, quando Jesus falou: olha, ela não morreu não, ela somente dorme, as pessoas riam. É assim que muitas pessoas tratam os nossos momentos. Mas olha o que Deus faz. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, vou repetir, entretanto ele, tomando-a pela mão. Permita que Jesus faça isso contigo nessa noite. Permita que Jesus te pegue pela mão. E vai dizer assim: disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que tinha acontecido. Deus, ele quer te pegar pela mão e falar: levanta. Assim como diz a palavra lá em Ezequiel: Ezequiel, porventura esses ossos poderão voltar a ter vida? E Ezequiel fala para o Senhor: Senhor, tu sabes. Então Deus fala para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, homem, profetiza sobre o vale, profetiza sobre os ossos. Deus está querendo nos pegar pela mão, como fez com Ezequiel, como fez com essa menina. Pegou Ezequiel, colocou no meio do vale, no meio daquela situação, no meio da morte, no meio da situação sepultada, no momento, no meio do sepulcro. E Deus está falando para você: creia em mim somente. Tem gente esperando resposta de homem. Deus está falando para você: creia em mim somente.
Eu creio que nesse momento, se há algo que às nossas vistas parece morto, Deus está falando para mim e para você: não está morto, somente dorme. Deus está querendo trazer a vida novamente. Deus está querendo trazer você à vida. Deus está querendo trazer coisas na sua casa à vida novamente. Deus está querendo derramar vida sobre esse lugar. Deus está querendo derramar vida sobre a tua casa. Deus não importa se é você que vai tocar, se é Ele que vai lá. Deus quer derramar sobre nós poder. Deus quer derramar sobre nós virtude. Se você precisa desse toque de Deus nessa noite, nós falamos que é uma noite de milagre, é uma noite de cura, é uma noite de mudança de história. Se você entende que esse é o teu momento, talvez você esteja como aquela mulher separada de todos, precisando tocar em Deus. Ou talvez você esteja como Jairo. Hoje você chegou à conclusão que nada na tua vida pode mudar o teu quadro. Só Deus entrando na tua história pode mudar e reverter o teu momento. Se você entende que o teu momento é assim, mas saiba que Deus está aqui nesse lugar. Se você entende isso, que Deus Ele pode tocar na tua vida, ou você tocar em Deus e mudar a tua história. Se você é um desses que se considera como essa mulher ou como Jairo, Deus quer falar contigo nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma mudança de história, você que precisa que Deus pegue pela tua mão nessa noite. Só você que precisa disso. Só você que entendeu que é contigo que Deus quer falar. Não levante e não ore simplesmente por um modismo, ou simplesmente porque eu pedi. Não faça simplesmente como a multidão que somente comprimia Jesus. Mas uma mulher ousou romper aquela multidão e tocou no Senhor, e ela foi curada. Jesus vai à casa daquela jovem, na casa de Jairo, levanta aquela menina, e aquela menina é ressurreta. Então, esse mesmo Deus que fez esses milagres é o Deus que está aqui nessa noite. Então levante as tuas mãos aí, se você precisa de algo de Deus desse tipo.